você compareceu. E o que mais chamou a sua atenção? Por favor, fale para Deus. O que mais me chamou a atenção foi a palestra que o senhor está dando, né? E depois, no momento da oração, aconteceu com ela ser anestesiada, e a outra senhora que não apareceu hoje, que também fez a hora que ela foi anestesiada na anestesia geral, e o que mais me impressionou então foi aquele momento em que eu pedi para as pessoas que escolhessem. E elas escolheram que o anjo, virasse ela. Isso, quem que gostaria que fosse o anjo ou você que virasse ela? Aí nós pedimos que fosse o anjo, né? A mulher retinha, e o corpo dela virou sozinha, assim, ó. Incrível. Eu nunca vi aquilo. Ficou impressionado. E você que já frequentou outros movimentos assim de fé, o que você achou das explicações, a maneira como explicamos a Bíblia? O que eu ouvi aqui me aliviou muita coisa, sabe? Tirou aquele peso que a gente sempre cuidado disso, cuidado daquilo. Não estou dizendo que não é, como é que eu vou dizer? Libertou a gente com uma visão diferente. Então isso me deixou assim mais tranquila, sabe? E sem assim aquelas formas, aquele jeito assim das pessoas buscarem Deus, né? E então eu fiquei tranquila aqui assim, para as pessoas, para todo mundo igual a gente. Paz, isso. Você se sente uma mulher segura? Sinto, eu sou. Isso é você, tá? Muito obrigado, cara. Uma salva de palmas bem forte. Mas não para por aí, não. Eu me lembro que quando comecei uma ministração também, a senhora foi contemplada. Eu gostaria que a senhora ficasse em pé, por favor. Isso. Nós estávamos ministrando, eu estou olhando aqui esse testemunho para que o auditório dos milagres não seja conhecido como o auditório só da cura, mas que seja o auditório da libertação, o auditório da orientação bíblica de maneira adequada, inteligente, espiritual, tá? Porque aqui não temos medo nenhum, sabe? Nenhum de explicar o que não tem que ser explicado, tá certo? Aqui não temos medo de convenção, não temos medo de A, de B, não temos o rabo preso por ninguém. O nosso compromisso chama-se Espírito Santo, tá certo? E é por isso que no auditório as coisas acontecem, tá certo, gente? Então vamos lá. Reunião passada, o que aconteceu? Olha, aconteceu o seguinte, eu tinha muitos problemas espirituais, imposto, né? O espírito das trevas, porque eu já andei em vários lugares, eu era médium de terreiro, de umbanda, candomblé, então eu era muito perturbada, muito. E eu sempre sentia esse imposto no meu corpo, sempre, normal. Só que aquele dia, ele foi retirado do meu corpo. O que foi? E eu me sinto, foi assim. Eu não sei como explicar, é uma coisa assim. Aí o senhor orou, eu senti algo assim diferente, né? Como se ele estivesse arrancando, e eu senti ele saindo do meu corpo. Exato. Então foi uma libertação espiritual. Só um minutinho, pode ficar aqui um pouquinho? Claro. Coloca uma matéria aqui com uma senhora lá na cidade de Bebedouro. A hora que eu fui começar a fazer a ministração, acho que chama Nilva. Coloca. É meio semelhante ao que aconteceu recentemente. Vamos continuar falando. E aí você sentiu que saiu. Senti que saiu. Não precisei fazer o que muitos fazem, porque vai chegar da humilhação, jogar pro chão, aqueles exibicionistas, não precisou nada disso. E olha que eu já passei muito por isso. Realmente, quanto mais era manifestado, ficava pior ainda. Pior. Ou seja, o encosto, gente, vamos falar aqui, uns chamam de encosto, outros chamam de demônio, outros chamam de espírito imundo, outros chamam de tanta coisa. Eu expliquei para vocês aqui. É impossível um ser humano, uma pessoa, essa pessoa que está falando aqui, você que está falando, é impossível
evitar processo, tá certo? É impossível, isso não existe, tá? Quem ensina isso ensina literalmente errado. Não tem possibilidade. Eu vou explicar o que acontece rápido. Acontece o seguinte: o meu corpo, essa carne, isso não sou eu, certo? Isso não sou eu. É por isso que a Bíblia, vamos lá. A Bíblia está aqui. Essa é uma Bíblia que eu todos têm. A Bíblia é o seguinte: a pessoa abre, lê, explica, a pessoa aplaude. Não tem nem noção do que está ensinando, não tem noção do que está falando. Paulo, o apóstolo Paulo, diz assim: tenho desejo de deixar esse corpo para estar com o Senhor. Tá certo? Ele diz: eu tenho desejo de deixar esse corpo para estar com o Senhor. Caramba! Se ele tem desejo de deixar esse corpo, então ele não é o quê? Esse corpo. Então é impossível o imposto do espírito imundo, demônio, como o quê? Espírito das trevas. É impossível ele possuir você. O que ele possui é só essa carne. Você mesmo não. Então na possessão, o que acontece? Ele empurra você para fora do quê? Da carne. Aí é por isso que fica a voz grossa, né? Aquele corpo franzino consegue arrastar homens, né? Consegue andar nos céus, né? Tudo isso. Então, isso é chamado de possessão. O que é uma libertação? Quando você pega essa coisa, sair e retorna ao ser espiritual dentro do corpo. Então, esse ser espiritual, posso não? Posso, esse ser espiritual, que você também é. Quando ele recebe o Espírito Santo, ele vai se enchendo de luz. Meu amigo, aí não tem rosto, tem macumba, aí não tem nada. Aí está escrito que vai de glória em glória, até alcançar a vida perfeita. Isso é ser ter vida cheia do Espírito Santo. Bom, e aí? Então, e aí agora, em casa, à noite, agora que eu vou me recolher, eu sinto um leve, assim, um arrepio na minha perna, mas agora parece que eu já tive uma força. De expulsar. Exato. Eu 2 dias, né? Após eu ter vindo aqui, depois não mais. Então você já está adquirindo a consciência de que você é um ser espiritual. Sim. A única diferença entre a senhora e um demônio, um espírito imundo, um anjo caído, que nem todo mundo fala, a única diferença é que a senhora está na carne, no corpo, e eles não. Então eles têm vantagem, podem levar, podem atravessar a parede. É a única diferença, mas mesmo a senhora está dentro da carne, se a senhora se encher do Espírito Santo, o que vai acontecer? Faz assim, pessoal, faça vocês também. Faça assim nele lá. É o que eu vou fazer. Passar o golpe bem forte. Tá, pode procurar. Então, a libertação que nós é possível sim um dia você ver alguém cair. Porque não deu tempo da gente começar a registrar, se manifestar, cair. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não medimos força com essas coisas não. Está me entendendo? Essas coisas simplesmente, a luz que há no auditório, esse poder, essa virtude, essa energia que é manifesta, vai libertando. A pessoa volta para casa arrumadinha, né? Não precisa, gente. Está me entendendo? Não precisa. Quando o Didini liderava a ABC, que era uma assistência social que tinha a Igreja Universal do Reino de Deus, quando ele era, né, nós estivemos juntos em Santos, e conversando com ele falou assim para mim: o que você acha do nosso trabalho de libertação? Eu falei: olha, vocês ajudam pessoas, mas eu falei: o senhor não gosta da metodologia, vocês se diminuem muito para enfrentar um bicho, vocês ficam guerreando com uma coisa terrível, dá a entender que tem quase a força, e as pessoas saem de lá toda descreditada, toda danada. Eu não procedo dessa forma aí. Eu acho que aquilo que é ruim, deixa eu só contar para vocês. Esse coleiro, preste bem atenção. Tem pessoas
crentes que ao pegar ele, já começa a ser liberto, começa a ser curado. Eu soltei esse folheto aqui numa cidade chamada Santa Rosa do Viterbo, e não deu tempo de eu chegar, as pessoas da cidade começaram a ligar. O senhor pode vir para cá antes? Pode vir para cá antes? Porque as pessoas ao pegar o folheto eram anestesiadas. Então esse é o respeito que tem no mundo espiritual. Esse é o respeito que o auditório de milagres faz o quê? Que ele impõe. Olha